Fala galerinha do sexto ano, começando aí mais uma aula de Geografia, professor Rogério, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa maravilhosa disciplina que é Geografia, beleza? Então, sem perca de tempo, fica de olho na tela aí pra gente entender um pouco sobre o nosso conteúdo. Então, a gente vai falar hoje sobre as atividades econômicas. Essas atividades econômicas divididas aí em extrativismo, deixa eu pegar aqui a canetinha, extrativismo, indústria, comércios e serviços. Sobre essas três atividades econômicas, que quando a gente fala na geografia sobre atividades econômicas, elas são divididas em setores primário, secundário e terciário. Mas antes de falar o que seja as atividades econômicas, os setores econômicos, a gente vai falar para vocês um pouquinho a importância aí das atividades econômicas para a sua cidade, para o seu país, para o seu estado. Então, qual é a importância das atividades econômicas quando a gente fala aí para o crescimento? A partir dessa atividade econômica, seja ela o extrativismo, a indústria, a gente vai ter o quê? A exploração dos recursos naturais, da natureza. Então, as atividades econômicas, elas geram o quê? Riqueza, com o objetivo de atender às necessidades humanas, e como alimentação, moradia e, além disso, os insumos necessários para a produção, para a construção das cidades. Então, a partir dessas atividades econômicas, a gente consegue garantir um desenvolvimento de uma cidade, o desenvolvimento de um determinado espaço geográfico, com os próprios recursos encontrados aonde? Na natureza. Então, a atividade econômica gera riqueza a partir desta exploração de recursos, turma. Vamos lá. Então, a primeira atividade econômica que a gente vai falar é o chamado extrativismo. O extrativismo é a retirada dos elementos lá da natureza, como a madeira, minérios, alimentos, para fins comerciais ou industriais. Então, quando eu falo da atividade econômica do extrativismo, a gente tem que lembrar o seguinte, que o extrativismo, ele pode ser extrativismo mineral ou extrativismo vegetal. Então, na natureza, a gente vai encontrar esses dois tipos de atividades extrativistas, a mineral e a vegetal. Então, a partir da retirada do vegetal do mineral, que a gente vai, esse mineral muitas das vezes passa por todo o processo de transformação na indústria para a confecção de produto. Por exemplo, eu pego lá o ferro, que faz parte do extrativismo mineral, lá da natureza, do solo. E aí, o que eu vou fazer com esse ferro? Eu envio para a indústria que vai, por exemplo, fazer aqui uma cadeira ou uma estrutura de ferro, vamos colocar uma caixa d'água, melhor. Então, a indústria fez aqui a caixa d'água, vamos melhorar essa caixa d'água aqui, ó. Eu retirei o ferro lá da natureza. Então, a gente tem aqui o quê? Uma caixa d'água, agora que a indústria produziu a partir da matéria-prima do ferro. Então, quando o ferro está lá na natureza e ele está sendo retirado nesse processo de extrativismo, a gente tem aqui o setor primário da economia. A partir do momento que esse ferro é enviado para a indústria, transformado numa caixa d'água, eu tenho o chamado setor terciário, setor secundário da economia, que é a indústria. E a partir do momento que essa caixa d'água é enviada para o comércio, a gente vai ter o chamado setor terciário, formado por comércio e serviços, beleza? Então, você não pode esquecer que o extrativismo ele é subdividido em extrativismo mineral e extrativismo vegetal. Nós temos aqui, por exemplo, o extrativismo vegetal. É a retirada dos recursos que a gente viu há pouco, né, de origem o quê? Origem vegetal. Então, no Brasil, aqui na região norte, nós temos, por exemplo, a retirada da madeira,
castanha, açaí. Então, madeira, castanha, açaí, a borracha, tudo é utilizado aí como forma de recurso extraído a partir do extrativismo vegetal. Então, a gente está falando de exemplo aqui para vocês abaixo, a borracha, madeira, castanha, açaí, de extrativismo vegetal. Pronto, está aqui ó, o carinha trabalhando aí na retirada da borracha, nessa primeira imagem. Ele faz aí os riscos sobre a seringueira e a partir da retirada dessa borracha é enviada para a indústria e na indústria tem a transformar, vamos colocar, a criação de produtos como pneus e outros produtos que necessitam ainda da borracha para a sua produção. E nós temos aqui na segunda imagem a madeira também que faz parte do chamado extrativismo vegetal. Infelizmente a madeira, essa madeira aqui é desmatamento muitas das vezes e nem sempre esse desmatamento, essa área de venda da madeira é legal. A maior parte das madeiras vendidas no Brasil acaba sendo o quê? De forma clandestina essa retirada aí da madeira. E gera impacto para o meio ambiente. Temos aqui essa segunda imagem representando aí o extrativismo vegetal também com a questão da quebra da castanha para ser vendido numa determinada comunidade, local, enfim. E temos também algo que é bem conhecido aqui por nós, que é a mandioca, conhecido também como mandioca, macaxeira, aipim, enfim. Então essa é a famosa mandioca e ela também faz parte do setor primário lá da atividade econômica chamada extrativismo vegetal. Temos aqui uma que é bem conhecida na região norte, principalmente bastante consumida, mas também a nível Brasil hoje e até mundo, muitas pessoas conhecem o açaí, que é bem forte, né? É bem presente aqui na região amazônica. Também outra imagem representando o extrativismo, galerinha, vegetal. As atividades econômicas, nós temos aqui também o extrativismo animal, outro exemplo de extrativismo, que seria o que? A captura de animais, que aqui no Brasil é ilegal a caça, exceto para as comunidades indígenas. Também a pesca, ela é bem utilizada pela comunidade indígena e pelas pessoas que vivem também nas áreas urbanas, nas cidades. Só que existe um determinado período do ano, galerinha, que a pesca acaba sendo suspensa no momento da reprodução das novas espécies. Então, nós temos aqui outro exemplo de extrativismo animal com a questão aí da caça, né, dos animais que eu falei há pouco para vocês. Olha aí, nós temos aqui algumas imagens para vocês, representando aí a questão do porco do mato, que vem aqui representar o chamado extrativismo animal. Temos aqui também um jovem na pesca, também representando outra imagem do extrativismo animal. Esse jovem, né, é de uma determinada comunidade indígena, então ele está pescando para a sua sobrevivência, porque faz parte aí do seu habitat, o local onde ele vive, a região que ele vive. Outra atividade que a gente fala de extrativismo, que eu falei para vocês, é a subdivisão. Extrativismo mineral, extrativismo animal e extrativismo vegetal. Esse que a gente vai falar agora é o mineral, que é a exploração de recursos minerais lá do subsolo, como eu falei há pouco para vocês. Eu tenho o solo, nós temos as estruturas da terra e dentro dessas estruturas a gente tem ouro, a gente tem, por exemplo, ferro, tem alumínio, tem a bauxita, tem a cassiterita, tem diamante. Então, essa retirada desses recursos aqui do subsolo, a gente vai chamar de extrativismo mineral. Aqui, exemplo, ouro, manganês, diamante, bauxita, minério de ferro, água mineral, também é um minério, petróleo, cobre, urânio, prata, entre outros aí que tem aí sobre os extrativismo mineral. Nós temos aqui uma região produtora, como que funciona? A abertura do subsolo. Isso aqui tudo é solo. Então é feito o quê? Perfurações no solo para poder fazer a extração do minério de ferro aí nessa região que a gente consegue observar do estado de Minas Gerais.
Olha, garimpo de Bom Futuro aqui em Porto Velho, uma área produtora aí da cassiterita no estado de Rondônia. Também, ó, escavações no subsolo para a gente poder fazer a retirada do minério cassiterita. E temos aqui uma outra imagem, e essa imagem é de uma mina de ouro na Austrália, também aí com perfurações para fazer a retirada do ouro dessa região. Então é no solo que a gente vai encontrar os recursos minerais, é na natureza que a gente vai encontrar, vem aqui comigo rapidamente, os recursos da natureza, a vegetação, os animais. Por isso que é importante, vocês ainda são novos, mas falar para vocês o seguinte, é muito importante o desenvolver da consciência ambiental. Esses recursos são necessários para o desenvolvimento da cidade, crescimento populacional, crescimento econômico, certo, com certeza, mas a gente tem que fazer a retirada desses recursos de uma forma legal, de uma forma onde a gente não vai comprometer o meio ambiente que já é tão afetado. Hoje a gente tem muita temperatura alta na Terra por conta aí dessa expansão, muitas das vezes, dessa ganância do homem de se retirar da natureza de uma forma tão veloz os recursos para o seu progresso, para o seu avanço. Beleza, galerinha? Então, assim, ó, a gente pode utilizar esse recurso? Pode, mas a gente deve usar de uma forma aí equilibrada. Beleza? Voltando lá na tela. Beleza, galera. Então, agora a gente vai falar sobre a indústria, que é um outro setor econômico que faz parte aí do setor secundário. Então, a indústria, ela é a transformação bem mais veloz, vamos colocar maior produção, em relação aos modos de produções anteriores, como o artesanato, como a manufatura. Então, também é uma atividade econômica que faz parte do setor secundário. E a indústria, a primeira fase da Revolução Industrial, aconteceu lá no século XVIII, na Inglaterra. Então, a Inglaterra foi o primeiro país a passar pelo processo de industrialização. Então, o que é a indústria? Ela tem como finalidade transformar a matéria-prima em produtos. Esses produtos que serão vendidos, comercializados na sua região, em diversas partes do mundo também, dependendo se for uma empresa de grande porte, multinacional. Então, a indústria ela tem como força aí, humana, máquinas e energias. Diferente do artesanato, vem aqui comigo rapidamente. Lá no artesanato, por exemplo, até hoje a gente tem artesanato. E o que é o artesanato? É aquele trabalho mais simples, mais manual, onde geralmente uma pessoa trabalha fazendo a confecção de um determinado produto e esse produto, o que vai acontecer? Vai demorar muito para ser feito. Então, a partir do momento que surgiu a Revolução Industrial, lá no século XVIII, na Inglaterra, máquinas foram introduzidas aí no meio, na forma de produção. E se for introduzida, certamente vai aumentar a produção, porque, faço uma pergunta para vocês aí, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, galerinha. Quem que produz mais rápido? O homem ou a máquina? O que você acha? Certamente você vai responder, mesmo sendo novo ainda, professor, quem mais produz aí, no caso, são as máquinas. Show de bola, parabéns para vocês, porque o homem, ele tem as suas limitações. As máquinas são programadas para produzir de uma forma mais veloz. Beleza? Vamos lá na tela. Nós temos aí, galera, esse setor secundário formado pela indústria. Nós temos aqui essa indústria de calçado, por exemplo, que faz parte do setor secundário da economia. O comércio. Agora sim, a gente vai falar sobre outra atividade econômica que é o comércio, que faz parte do chamado setor terciário da economia. Terciário, é o setor terciário. E o setor terciário é formado pelo comércio e também pelos serviços. Serviços e comércio compreendem aí o chamado setor terciário da economia. O que é o comércio? Ele consiste aí na troca,
na venda, compra de determinado produto. Mas nem sempre os produtos foram comprados com dinheiro. Esses produtos aí, no passado, eram feitos por troca. Por exemplo, eu tinha uma determinada pedra preciosa e trocava por um determinado, vamos colocar, por especiarias. Trocava por especiaria. Tinha uma pedra, trocava por especiarias. Então, não tinha dinheiro, não tinha dólar, não tinha real. Então, com o passar do tempo, que o dinheiro foi sendo introduzido e as relações comerciais começaram a ser feitas a partir da moeda. Então, hoje a forma ela é feita de forma indireta, né? O comércio, uma pessoa troca o dinheiro pelo produto que deseja comprar. Mas no passado era assim, ó, era o chamado aí, ó, escambo. O que é o escambo? Olha só, vendendo aí um peixe, né? E trocando por um coelho. Então, a atividade comercial, ela já vem de muito tempo, só que no passado a gente não tinha essa troca a compra de determinado produto com dinheiro, mas sim pela troca de produtos, e essa troca de produtos é chamada de escambo. Outro exemplo aí de comércio são as lojas. Olha, hoje nós temos várias lojas aí na sua cidade, no seu município, você que certamente já viu várias lojas. Então essas lojas vendem seus produtos e fazem parte também dessa atividade econômica que engloba, né, o chamado setor terciário da economia. E os serviços? Quais são os serviços? Os serviços são produzidos ao mesmo tempo que é consumido. Por exemplo, um conserto de determinado produto, uma assinatura de uma TV que você paga, um serviço que você vai ao dentista, paga para arrumar seus dentes, fazer uma restauração, um advogado que você procura seu pai procura para resolver uma situação, a escola. Então, a gente tem exemplos dos serviços que fazem parte aí do setor terciário da economia. Aí a gente traz algum exemplo para vocês de serviço, para vocês entenderem mais. Sua família tem um carro, você vai lá naquela determinada loja e aí você pede para consertar o pneu, trocar o pneu. Então, aquele funcionário vai prestar o serviço, aquela empresa vai prestar o serviço e dessa forma vai acontecer a circulação de dinheiro naquele determinado município. Nós temos aqui mais exemplos de serviços aí, ó. Nós temos aqui, por exemplo, o eletricista, temos aqui outras profissões, ó, também carpinteiro, vamos colocar o que mais aí, ó? Hidráulicos, trabalhando aí nesse processo de prestação de serviço. Então, os setores econômicos, vem aqui comigo, rapidamente. Os setores econômicos, como que funciona? Ele é bem dinâmico na atualidade. Hoje a gente consegue verificar dentro do setor primário, dentro do setor secundário, terciário, diversas possibilidades de montar um negócio, diversas opções de empresa, de serviços e também de possibilidade de extração lá de um determinado metal precioso, lá do setor primário, enfim. Hoje existe muitas facilidades para você desenvolver o seu município, desenvolver a sua cidade, entendeu? Depende de cada um de nós e a ideia de trazer essa aula para vocês é que vocês compreendam que existe aí um leque de possibilidades que você pode desenvolver quando você estiver maior, que você ainda está no 6º ano, que você pode se profissionalizar e trabalhar dentro do setor primário, dentro do setor secundário e dentro do setor terciário da economia, beleza? Foi a nossa aula sobre as atividades econômicas. A gente volta aí no nosso próximo encontro, galerinha do 6º ano. Valeu e um grande abraço. Tchau!